Tá, então boa noite aí todo mundo que está aí. Obrigado aí pela presença. Sou Antônio, aqui da Tapera. Bem-vindas aí. Prazer receber você, Larissa. Parabéns pelo livro. Tá importante fazer esse tipo de trabalho, com esse tipo de recorte, lutar, colocar para fora, fazer barulho e divulgar, porque nós estamos aí num momento de conflagração aí, e trabalhos como o seu são parte de um esforço maior de resistência, de colocação, de afirmação, né, de múltiplas identidades. E, enfim, então a gente fica muito feliz em receber esse tipo de trabalho. Quando a Carola propôs, Carola, mais uma vez, obrigado, a gente topou imediatamente, ficou ali. Quinta-feira é uma data boa, depois rola uma festinha aqui legal para todo mundo. Então, parabéns aí. Eu vou passar a palavra para você. Você apresenta os demais candidatos, olha eu aqui, demais convidados, e toca a bola aí da conversa de vocês aí, tá bom? Valeu. Só pedir para minha filha baixar o volume aqui. Baixa um pouquinho. O microfone para sair na transmissão. Tá. É para ligar. Acho que está tranquilo, né? Bom, boa noite. Obrigada pela sessão da casa, pelo carinho que vocês nos receberam aqui, receberam esse livro, pelo convite. E eu acho que eu vou passar a palavra para a mediadora, que vai nos apresentar melhor, né, para iniciar esse papo. Gente, boa noite. Eu estou muito honrada com esse convite. Boa noite. Com essas pessoas deliciosas, lindas, e com vocês aqui. É a primeira vez que eu tenho oportunidade de ser mediadora de um debate tão necessário, tão urgente, tão salutar, né, para a nossa vida e para a nossa resistência. E parabenizo profundamente, Larissa, pela coragem. Tinha que vir de uma mulher esse olhar. Acho que é bem interessante que venha de uma mulher com uma vivência feminina desde o nascimento, porque a transformação dos corpos, ela está tomando tudo, né? Ela está tomando os corpos, mas eu acho que, de alguma maneira, o germe está nessa vagina incompreendida aí, né? Que, de repente, está tentando tomar conta do mundo e existir no mundo e entender essa revolução dos seres, então, inclusive na música, né? Então, parabéns. O Alê, maravilhoso, está aqui. A gente está acompanhado da Larissa e Bumi Moreira, que vocês já conhecem. Eu estou fazendo aqui só para cumprir protocolo e para ficar bonito no close da câmera. E o Alê, como é que você assina? Alê Hadashi? É como? Ou é favelática? Bom, boa noite, gente, primeiramente. Não é favelática, favelática é o título do projeto. Sim. Mas primeiro eu fui apresentado como favelática, então algumas pessoas me chamam de favelática. Sim. Mas eu entendo. Mas eu me autodenomino Alê Hadashi por enquanto, não nasceu nada ainda. Quem sabe vai nascer, né? Um nomezão, então eu estou aberto, mas por enquanto é Alê Hadashi, Alexandre Hadashi, e é isso. Enfim. Já nasceu, meu Já amor. nasceu, Você está presente. Sim. E aí vamos começar essa conversa, esse debate. Eu queria te perguntar qual é a maneira que tu gostaria mais de propor questões, ou se a gente conversa normalmente, fluidamente, se tu queres começar falando sobre qual foi o teu ímpeto de criar essa obra. Acho que a gente pode fazer uma conversa fluida. A proposta do livro também é trazer isso, essa fluidez das existências, das possibilidades de ser. Então, não vejo uma outra forma melhor do que conversar assim, livremente. É isso. Eu quero, a princípio, eu gostaria de saber qual foi o ímpeto. O que é que deu em ti, né? Bom, na verdade, foi uma confluência de situações. Assim, foi um convite da editora, da Rua Editora, em nome da Juliana e da Carola, que está aqui presente, que me indicou para fazer esse trabalho. Foi uma proposta que partiu das duas, de olhar para essa cena musical queer, LGBT, que está crescendo muito nos últimos anos, está florescendo, e da minha presença constante nos camarins desses artistas, assim, pela minha amizade com as Bahias, com a Sucene, com a Raquel, que vem desde a faculdade, enfim.
e dessa proximidade mesmo. E aí eu topei esse trabalho, foi uma experiência transformadora para mim como pessoa, como uma mulher que hoje, enfim, tem dúvidas, inclusive, sobre essa definição tão rígida, né? Acho que a gente pode fluir bem mais, enfim. Mas, no momento em que eu comecei a escrever, me identificando como uma mulher cis, bissexual, foi um desafio poder falar de existências as quais eu não acessava subjetivamente, né? Como falar de um corpo trans se eu não sou uma pessoa trans, um gênero não binário se eu não acesso essa experiência. E a alternativa que eu encontrei foi sair da academia, porque a academia tem esse olhar voltado para a relação entre sujeito e objeto, né, que é um olhar muito problemático, sempre achei muito problemático. Você falar pelo outro, né? Então, eu procurei uma escrita mais jornalística, mais de registro mesmo, e menos teórica, e procurei transcrever as entrevistas que eu realizei com esses artistas em primeira pessoa. Transformei em 13 crônicas, onde eles contam suas experiências enquanto descoberta de ideologia de gênero, de orientação sexual, descoberta de identidade de gênero. Eu acho que eu estou com essa onda bolsominion na cabeça, esse medo bolsominion, ideologia de gênero, essa parada. Outro dia eu tive uma discussão na escola da minha filha, porque uma pessoa disse que a escola estava pregando ideologia de gênero por causa de um livro, enfim. Mas esse devir, né, do se encontrar enquanto um corpo que não está dentro da normatividade, né, que essa sociedade prega. Enfim, então eu procurei olhar para esse outro com a maior proximidade possível, para passar a sensação mesmo que no livro eu sou um vetor dessas vozes. Eu não estou falando por elas. Elas estão contando a sua história. Acho que eu já me estendi demais. Não, tá maravilhoso. Arrasando, Bia. É isso. Era só para falar do impulso. Não, era para falar do que você quiser. Eu estou amando saber, porque, de fato, acaba sendo uma revolução muito grande você se dar conta de que existem corpos que são representativos para você, né? Mas que eles estão falando de uma coisa a mais. De uma coisa que, de repente, não foi ainda despertada em você, mas esses corpos eles estão tomando... Sim. Essa Exatamente. coragem. E aí eu queria passar essa questão para ti, que é como é participar desse momento como um corpo que está em transformação, um corpo que está sendo colocado em devir mesmo, né? Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, pelo convite, por essas mulheres que estão aqui. Primeiramente, a gente tem que saudar as pessoas. Então, eu gostaria muito de saudar vocês. A Lari, que é uma amiga minha, da Fefelush, da vida, e que eu acompanhei um pouco essa trajetória dela até chegar aqui. E como a gente também acompanhou, viu tudo isso nascer, e estar aqui, então, para mim, é um motivo de celebração mesmo. E poder ter te encontrado, Nath, e descobrir a artista, a cantora que você é, a mulher nordestina, e esse eu artista mesmo, né? Então, antes de falar de mim, primeiro eu tenho que saudar essas mulheres, pedir licença. E, para mim, na verdade, tem sido uma experiência muito transformadora, porque eu tenho sido muito acolhido nessa trajetória. Eu encontrei a Carola, que é sempre essa ponte para todos nós de encontro. E se nós estamos aqui é porque a gente encontrou com ela, ela fez essa ponte, sempre muito intuitiva. E eu tenho passado por um processo de transformação muito grande dentro disso tudo, de me reconhecer como pessoa, como ser humano, como uma voz
dentro dessas tantas vozes que estão aqui, que é a Lari, que é você. Eu acho que esse livro, ele despertou tudo isso, ele é fruto desse processo que a gente vem vivendo, a Lari teve essa sensibilidade também de entender isso, e de que é uma coisa também muito inicial, né? Por isso a Lari mesmo expõe as limitações, no sentido das vozes, não poder englobar também todas as vozes, precisa ter um recorte. Mas é importante saber que essas vozes também, elas nos representam. Eu me sinto absolutamente representado por todas essas pessoas que estão aí. E, na verdade, o mais forte para mim é de ver que, finalmente, a nossa história, agora ela pode ser contada por nós mesmos, sabe? Pela primeira vez na vida, eu vejo, a gente tem a possibilidade de falar do nosso lugar. E a Lari foi essa porta-voz, esse canal, e sempre vai ser, né? Então, porque é uma mulher preta, é uma mãe, é uma migrante nordestina não, perdão, mineira, tem uma coisa nordestina na cabeça. Mas, então eu me sinto contemplado e eu quero agradecer mesmo por isso e dizer que para mim tem sido uma descoberta mesmo, todos os dias, e cada vez mais eu sinto vontade de colocar isso para fora, e eu tenho me descoberto, e eu tenho encontrado pessoas, eu tenho entendido que tudo que eu estou fazendo não sou eu, é fruto de encontro, de conexão, e é isso que eu quero estabelecer daqui para frente. Então, eu só tenho a agradecer, e eu tenho a honra de, enfim, ter nascido nesse momento e estar com todas essas pessoas aqui. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, meu bem. Nossa, eu também completamente. Obrigado. Me sinto completamente feliz pela Sim. sua presença, pela sua resistência e pela sua não atuação é fácil, né, Bia? e pela sua inteligência. Obrigada. Acho que é salutar. Tu tem consciência que esse teu relato ele pode ser um registro histórico desse momento que a gente está passando? Porque existem alguns momentos na nossa história cultural que eles são muito marcados. E, geralmente, a produção cultural ela se torna mais revolucionária e mais contra a cultura e mais rebelde em momentos de crise, em momentos de extrema repressão, de extrema violência e polarização da sociedade, e que é o que a gente está vivendo. E aí, de repente, a gente vê todas essas pessoas surgindo com seus corpos, com suas mensagens, né? Tu tem essa consciência de que tu pode estar relatando um momento histórico e, de repente, é um dos primeiros relatos desse nosso momento? Ah, sim, sem dúvida. Mas não sem esse peso, essa responsabilidade que isso traz. Eu fujo do peso. É muito difícil para um historiador olhar o presente, né? É um desafio, assim, e a gente ainda está tentando vencer isso dentro da academia. Enfim, é algo muito novo, essa história do presente. Mas o que eu procurei fazer foi justamente registrar, né, a partir disso, porque para alcançar uma dimensão histórica profunda, eu precisaria de um distanciamento temporal maior, assim, e até pessoal, porque como a proximidade com essas vozes, a minha militância fez com que é um trabalho totalmente parcial, político, e não vejo como poderia ser de outra forma. Por isso mesmo fugi da academia, fugi desse olhar de historiadora. Eu acho maravilhoso isso que você disse. A gente vive nessa situação de uma faca de dois gumes, né? Sempre assim, tem sempre um contrapeso. Quanto mais os nossos movimentos estão aflorando, quanto mais existe a necessidade e a proximidade de se alterar estruturas, né? Mais forte vem a outra mão, a repressão, né? Essa facada nas costas. Então, esse movimento é fruto disso também, desse pêndulo, né, na nossa sociedade. Então, eu acho que
é sim um registro para a posteridade, talvez olhando agora tem uma dimensão, mas aqui na frente a gente não sabe, né, para onde a gente vai, a gente sabe que o caminho está um pouco sombrio, mas também é uma perspectiva de resistência e de esperança, né, a partir dessas vozes, de que a gente pode, com os nossos corpos, que o nosso corpo carrega um discurso, carrega uma luta, e que essa luta é representativa, ela é capaz, sim, de alterar estruturas. Eu acho que a gente não pode olhar só para a questão da representatividade. Eu acho que, num sentido superficial, porque, por exemplo, eu fui falar do meu livro para uma turma de terceiro ano da cidade onde eu vim, que é uma cidade extremamente conservadora, católica, de 11 mil habitantes, e os adolescentes sabiam de Pablo, sabiam das Bahias e se espelhavam nisso, sabe? Então, eu acho essa representatividade é libertadora, é inspiradora. E, uma vez que existe essa inspiração, eu acho que existe, sim, uma mobilização de estruturas, pelo menos a tentativa, né, mais forte de quebrar barreiras estruturais na nossa sociedade, que é o racismo, que é a homofobia, a lesbofobia. Inclusive, é muito triste estar aqui hoje sabendo que há alguns dias a gente perdeu a Mateusa, né, que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Eu queria não precisar, por exemplo, começar o meu livro nos agradecimentos colocando em memória de Dandara, do menino Alex, que foi morto porque gostava de lavar louça, enfim. Marielle, né? Então, eu espero que um dia a gente possa celebrar essas resistências, essas vozes, mas sem lamentar também as perdas, né, diárias. Enfim, é isso. E, de fato, isso tem acontecido muito justamente porque é um movimento que está se levantando. Eu lembro muito quando conheci as Bahias, logo que Carola me apresentou, e aí eu sempre falava para elas nos shows que o que eu ficava mais feliz de observar o trabalho delas frutificando e tendo público não era só pela excelência que elas empregavam no trabalho, porque é quase aquela história, preto, travesti, não tem que tirar 10, tem que tirar 11. Né? Você tem que ser acima do perfeito para você ser aceito e você ser reconhecido como tal. E na questão das Bahias, eu sempre dizia, eu digo que eu fico mais feliz é porque eu estou sendo observadora de um trabalho que vai salvar muita vida, sabe? E a gente está perdendo vida justamente porque a gente começou a ser visto. Porque nós... Eu, apesar de experimentar um pouco a situação do corpo estranho, mas eu não posso abrir a minha boca para dizer que eu sou exatamente um corpo estranho. Eu sou uma mulher cis, branca, normal, apesar de gay, mas, né, não afeto a sociedade em quase nada, mas as Bahias afetam. Tu afetas como uma mulher preta, tu afetas como uma bicha preta. Sim, mas né? Você enquanto uma mulher também, né? Uma mulher nordestina. Com certeza, sem também, dúvida. Assim. Na minha condição são muitas de mulher, camadas, né? São inúmeras. Mas eu sinto a minha camada, eu falo isso de maneira tranquila, eu sinto a minha camada mais amena. Com todos os absurdos que podem existir, de ser uma mãe solteira, de ter sido uma menina que engravidou adolescente, de ter sofrido violência doméstica, mas ainda assim, perto do que minhas manas passam, eu acho que tá ficha para mim. Mas o fato é que esses corpos, aí era aquela questão que eu ia apresentar para vocês. Esses corpos, eles vêm numa potência afirmativa de devir mulher. A gente está aqui para informar a sociedade que o homem já não serve mais para ninguém, nem para ele mesmo. Então, como é que vocês lidam com essas questões? Eu queria começar com a Lê, que é um homem nascido, mas em transformação. Sim. Bom, gente, assim, eu acho que o feminino, a presença do feminino, ele sempre foi muito forte na minha existência, né? As mulheres da minha família, a minha mãe, a minha avó, eu sempre vivi rodeado de muitas mulheres.
Eu acho que o feminino, ele sempre me apontou muitos caminhos e sempre me deu muito conforto na minha existência. Então, eu não conseguiria imaginar o mundo hoje sem as mulheres. E, especificamente, as mulheres negras e as mulheres afro-indígenas, que são as mulheres da minha família. Então, quando a gente fala de mulheres negras, de mulheres periféricas, e você vê o maior ataque que está acontecendo a essas mulheres, a mulher de maneira em geral, mas quem sofre, né? O maior ataque nas periferias, nos espaços da cidade, do rural, são as mulheres negras, as mulheres afro-indígenas. E na minha concepção, essas mulheres, elas apontam caminhos mesmo, em termos revolucionários, em termos de cotidiano mesmo, de educação, de batalha, porque tem que ser pai, porque tem que ser mãe ao mesmo tempo, como o caso da Larissa, que é mãe, uma mulher negra mãe, e com todas as limitações, e ainda assim consegue ser uma grande mãe, né? Dentro de tudo isso. Então, eu acho que, assim, para mim, o feminino, ele não é nenhum... Está muito claro, né? Está muito claro que o feminino, ele aponta caminhos, que, assim como a gente estava conversando, esse feminino, ele ainda precisa ser descoberto, porque existe uma construção também do que é feminino, em termos de sexualidade, em termos de comportamento. Eu acho que o feminino, ele é muito amplo, né? Ele passa pela vagina, mas ele não se limita à vagina. Então, ele tá presente em tudo na nossa existência. Então, a gente está passando por esse momento e a gente vai ter que passar e a gente vai ter que enfrentar. Senão não vai existir ser humano, não vai existir terra, se não houver feminino. Então, eu imagino que quem estiver conectado com essa energia, né, com essa energia feminina, vai avançar. E vai avançar muito bonito e lindamente. E aí sim haverá futuro. Aí sim a gente vai poder falar de futuro quando a gente passar pelo feminino. E eu acho que é isso que a gente tem que entender daqui para frente e se conectar. Quem se conectar, se conectou. Quem não se conectou, meu amor, desculpa, porque a gente está indo, entendeu? Eles querem empurrar a roda para trás, mas ela vai para frente e eu vou com ela. E a gente vai, entendeu? Então, quem quiser ir, vai. Quem não quiser, um beijo, meus amores, estamos indo. É isso. Maravilhoso. Gil, Te no adoro. Super-Homem, ele fala uma coisa incrível, né? Que ele fala que quando ele imaginou que a porção homem bastaria, foi que ele descobriu ser mulher dele. Sim, eu me vejo e muito. E o Super-Homem é Sim. por causa da mulher. Sim. Né? Porque a mulher é esse escuro que a gente não sabe ainda o que é. Ela é a não estudada, ela é a escondida, ela é a castrada, ela é a obscura, mas ela é tudo que a gente pode ser ainda, né? Porque o homem já esgotou tudo que podia ser. Como é que tu te sente? Sendo uma mulher ilimitada, sem barreira, sem contorno. Como é que é ser um ser sem contorno? É maravilhoso. Quando a gente toma consciência disso, né? O pior é que a nossa construção é para não ter consciência disso, para sermos tratadas como corpos imperfeitos, né? Que precisam de uma complementação masculina, castrada. Tanto que eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre os processos de transição de gênero com a cirurgia, né? Que para o homem existem muito mais estudos sobre o pênis, né? Sobre a região genital masculina. Isso é inegável, né? O clitóris foi descoberto há muito pouco tempo. Então, para fazer a transição da mulher trans, né, de transformar aquela região em uma vagina com clitóris, é muito mais simples do que o inverso. A gente nem sabe muito bem, existe muita informação do que é fazer o inverso, transformar a região genital feminina em masculina, né, com o pênis. Então, acho que isso é um reflexo do quanto o nosso corpo é invisibilizado, é ignorado, né? Óbvio que ser mulher não passa só pela vagina, né? Isso é só
É um exemplo. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma descoberta constante, né, dessas possibilidades de ser para nós. Sim. Porque nós somos tolhidas a todo momento. Porque se você é mãe, você é relegada, você tem responsabilizada por tudo, né? Como se o ato de gerar não fosse o 50-50, né? Por mais que existam uns avanços de guarda compartilhada, enfim, de pais que são legais e tem uma presença, mas é a mulher que é sempre julgada, é a mulher. Então, assim, ganhamos menos e várias camadas, né? Como você conseguir olhar para essas possibilidades em meio a tanta opressão, em meio a tanta a ser tão podada o tempo todo, né? A gente é podada de se olhar plenamente, né? A gente se olha de uma maneira ainda muito colonizada pelo olhar do outro, de uma construção histórica e masculina, patriarcal, entendeu? Então, é uma batalha, né? Enxergar esse devir. Ainda mais porque a vagina, a buceta, é um selo, né? Que você nasce com ele. E quando você nasce, você já está condicionada, né? Você imediatamente segue por um caminho que, ainda que um homem, né, que nasce com o pinto e tenha uma identidade e um sentimento diferente do que é o padrão de homem imposto pela sociedade, mas ainda assim, no início da vida, você ser castrada é uma coisa bem louca, né? Mas o que eu acho interessante desse momento em que tu estás relatando no teu livro, desse momento que tu vive na tua vida, e que eu vivo também como mulher, é que, de repente, essa vagina, essa buceta, ela ganha uma outra forma. De repente, Exatamente. a gente se aprofunda do ser entrópico, da profundidade do ser, e o falo ele vai sendo destruído pelos próprios homens, que nascem homens, né? Pelas criaturas que nascem com um selo masculino, mas descobrem em si todo o potencial de um feminino, e, nesse momento, essa onda se faz. E eu acho e eu acho lindo, porque é uma coisa que me parece uma resposta, é uma resposta muito generosa de toda a luta feminina e de toda a luta gay, sabe? De repente, a gente está junto nesse debate, é uma prova muito maior de que as coisas estão por melhorar, ainda que soframos muitas violências, né, do que o mundo vai retroceder. Então, acho que esse momento é um momento muito interessante de afirmação, de dizer para a vida que, apesar de todo o niilismo que está estampado em todas as estruturas, principalmente no nosso Estado, mas, ainda assim, a gente tem os nossos corpos e eles são afirmativos, né? Você é uma criatura afirmativa, você é uma criatura afirmativa, você, todos nós somos afirmativos na nossa diversidade, sabe? E o Brasil é um reflexo de tudo isso, né? Então, quando a gente lidar com a realidade brasileira, a gente vê que isso passa a ser muito complexo e o quanto, de fato, a gente tem que enxergar, olhar para essa não história, né? Que Lari traz muito isso no livro, que é porque Lari trabalha com história oral no livro, né? Que é a base das sociedades africanas, por exemplo. Então você está falando de uma história que ela não é hegemônica. É uma história que pode ser contada a partir das existências e a partir desses corpos existentes. Então, se a gente começa a tomar consciência disso e vê o momento que a gente está vivendo, a gente vai vendo que, de fato, é transformador, é revolucionário, porque eu tenho uma história de vida completamente diferente da Lari, da Nath, de vocês, cada um, mas a gente se conecta. Cada um de nós, a gente se conecta. E quando você fala dessas histórias que não entraram para os livros de histórias, a gente vê que a gente está agora tendo a possibilidade de falar por nós mesmos, e de que só que a partir desse feminino também, né? Como esse feminino ele soma
a tudo isso. E, principalmente, por isso que eu friso muito a questão das mulheres negras e das mulheres indígenas, porque essas existências, de fato, que sofreram um processo de violência na nossa história colonial, que a gente ainda não superou, né? Que está muito presente nos nossos corpos, mas é sempre essa existência negra e afro-indígena que nos dá conforto mesmo, sabe? Que essa história ela precisa ser contada, essa história ela precisa ser resgatada. Eu acho que a nossa existência aqui, ocupando esses espaços, eu enquanto uma bicha preta, periférica, vocês enquanto pessoas que estão aqui ocupando esse espaço, sentados aí, a gente já está fazendo a transformação. A Lara enquanto escritora. Então, a gente tem que estar nesses espaços, sabe? Dialogar, falar, ser ouvido, porque a gente tem muito o que dizer e, enfim, é revolucionário mesmo. E a gente pode criar uma nova realidade a partir de tudo isso. A partir do momento que me negam a fala, que são apáticos com a minha existência, estou negando simplesmente a possibilidade de uma nova história ser contada, de uma conexão ser feita, de uma realidade ser apresentada, não hierárquica, sabe? Não de poder. Enfim, é isso que me toca. Maravilhoso. Você me lembrou uma frase que eu ouvi num filme de uma grande amiga que tem uma perspectiva queer e decolonial na obra, que é assim, a personagem diz: quando eu tenho um orgasmo por todas as mulheres da minha família, as minhas ancestrais que foram privadas de prazer, que foram estupradas, Sim. que foram tiradas de suas famílias, né, que foram colonizadas. No caso, ela estava se referindo às mulheres indígenas. Eu acho que a gente não precisa falar só no orgasmo com a questão como, né, como seu fundo sexual, assim. Mas eu acho que quando eu escrevo, eu também estou escrevendo por todas essas mulheres que foram privadas Exatamente. de contar sua história, de escrever sobre sua própria história. Quando você está no palco, quando você está aqui mediando uma mesa, quando a Monique Evelyn, maravilhosa, tá na TV, né? E fora isso, realizando todo o seu trabalho de empoderamento, de fortalecimento das questões negras. Então, ela está fazendo isso por todas as mulheres também da sua família, suas ancestrais, que foram privadas de falar, de contar a sua própria história. Não só contar, não só narrar, mas de viver a sua própria história, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né, nesse momento histórico. A gente tem que sempre olhar para as que vieram antes, né? Ninguém está inventando a roda, mas a gente está empurrando essa roda e ganhando território cada vez mais, empurrando, né? Movendo estruturas. Esse é o nosso processo. E quando você fala, né, realmente no livro eu procurei a perspectiva de história oral, porque a verdade histórica, para a perspectiva de história oral, é aquilo que está sendo dito, entendeu? É o que o outro está dizendo, essa é a verdade. Eu não vou confrontar, eu vou transcrever e vou ser um vetor dessa fala, dessa história que está sendo narrada, né? Por isso que eu acho que a história oral ela é a perspectiva mais linda da história. Não é à toa, ela tem a base africana, indígena, como a Alê pontuou. Sim. Aqui. E sobre a cena musical, assim, né, não surgiu essa questão ainda, a gente não entrou nessa questão, mas sempre pedem para comparar, né, da Tropicália até esse movimento de hoje, enfim. E eu simplifico com uma resposta, assim. Hoje, a Geni não está sendo cantada, ela está no palco cantando. Essa é a grande diferença, entendeu? A gente demitiu os porta-vozes, né? A gente botou, de fato, o corpo para a batalha. Agora, uma questão que eu acho que não é exatamente uma problematização, é uma constatação.
que os corpos femininos, nascidos femininos, que passam por um processo trans a caminho do homem, eles continuam tendo muito problema. E na cena musical, esses corpos ainda Não, com certeza. não apareceram. Então, eu me questiono o que é que está acontecendo com esse ser. Em que limbo social esse ser está metido? Porque, para mim, isso tem tudo a ver com a situação da mulher que nasce com o selo buceta. Né? Tem tudo a ver. Não interessa a sua vontade. Não interessa se você vai caminhar para uma outra dinâmica do ser. Se você nasceu com a vagina, você não queira ser homem, você não queira aparecer, você não queira existir. Né? Porque eu acho é muito maravilhoso, interessante e potente que a gente encontre seres que têm o feminino desperto e exercem o feminino com toda a coragem, toda a força, mas a gente vê que existe um movimento contrário em relação a alguém que nasce selado com esse feminino e não consegue se livrar dele, de todos os estigmas que ele representa, de toda a fragilidade que ele representa. Né? É o pecado original. É o pecado original. Né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que fica essa questão para vocês? Né? É porque você tocou num ponto central assim, do livro, depois eu quero que o Ale complemente. Porque foi uma dificuldade, assim, na proposta da editora, o olhar seria o olhar para os artistas que estão no mainstream. E se você olhar as artistas que estão na mídia, enfim, nesse olhar da mídia, são artistas que performam o feminino, né, que é uma estética muito mais aprazível do que artistas que performam nascidas mulheres, mas que performam a masculinidade, que é o caso das mulheres lésbicas, por exemplo, né, e também dos homens trans. Então, eu fui atrás de artistas homens trans, no caso, o Eric Barbie e o Thiele, que estão no livro. O Eric é do rock e o Thiele do hip-hop. E eu percebi mesmo que existe essa invisibilidade dentro do próprio movimento trans, o movimento LGBT, em relação aos homens trans e às mulheres lésbicas. Né? E, na questão musical, não seria diferente. É um reflexo. Né? Então, assim, é importante, óbvio, a gente falar do feminino, mas é importante também falar da desconstrução de masculinidades, né? Da construção e desconstrução de masculinidades. E olhar para esses corpos dos homens trans também, das mulheres lésbicas, e entender por que, né, dessa diferenciação que parece muito claro, né, infelizmente. Enxergar esses corpos como devires também. Porque são também devires. Porque é o homem quebrado, não é um homem, é outro homem. Né? Eu vou dar um relato muito rápido e simples, que é isso. A minha companheira, a Maria O, ela lançou um disco em maio do ano passado, que é um disco lindo, chamado Dança 3, que todo é narrado sobre os encontros amorosos dela com outras mulheres. Sabe? Então, ela relata todo o amor e o sofrimento e a aventura dela com outras mulheres e nada, e nenhuma crítica que foi feita, se eu não me engano, foi o Tarek que falou do CD dela, né? Mas nenhuma vez foi citado que ela era uma mulher que falava do seu amor por outra mulher, por outras mulheres. E eu achei isso extremamente... não achei preocupante, mas me incomodou demais. Porque se fosse de outra maneira, se fosse o Johnny Hooker falando do seu amor desesperado pelos homens, isso seria uma pauta de resistência. Mas a Fefe é só pensar nos beijos lésbicos em novelas, né? Quantidade. Exatamente. E o beijo gay, assim, masculino, é outra história, né? Acontece muito mais. Bom, gente, eu acho que, assim, tudo que, como eu havia falado aqui, tudo que diz respeito ao feminino, tudo que parte desse feminino é fruto dessa repressão mesmo. E eu acho que, para mim, eu, na minha trajetória enquanto artista, enquanto um ser vivo, político, enfim, eu não tenho esse tipo de problema, assim,
porque eu me identifico muito com a energia feminina, eu acho que ela aponta caminhos, a gente tem que entender também lugares de fala, entender que, embora eu não me reivindique como uma mulher, existe o lugar de fala dessa mulher. Então, eu penso que os artistas, hoje, eles terem, não só os artistas, todas as pessoas, a sociedade civil, de maneira geral, precisa estar atenta a isso e não ver isso como um problema, sabe? Ter esse lugar de passagem mesmo. Porque eu tenho referências de mulheres na minha vida, e no caso do homem trans, porque eu imagino o feminino muito como uma energia mesmo, não como esse feminino socialmente construído, sexualizado. Então, o homem trans, ele é um homem, sabe? Então, acho que a gente tem que transcender isso, mas eu acho que isso é um trabalho também que tem que ser feito. Eu acho que a gente, enquanto artista, enquanto profissional, a gente tem que estar atento também a essas demandas, estabelecer essas pontes, sabe? Ter amigos, conversar, estar aberto também a esse diálogo, porque eu vejo, né, como o Nath falou, não existe nenhuma abertura a esse diálogo, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar e tem que se abrir a essas demandas mesmo, sabe? De novos corpos e desse feminino que parte desse... que nasce como feminino, mas que é a raiz. O feminino é a raiz. E por que é o problema? Sabe? Então, a gente também tem que bater de frente com relação a isso. E eu, enquanto um profissional da música, eu estou disposto, de fato, a encarar isso, estar aberto e a dialogar com outras pessoas com relação a essas demandas mesmo, sabe? É isso. É o que eu posso dizer. Enfim. E é o que a gente deve fazer com todo o ente social, na verdade, né? É agregar. Porque quanto mais a gente ceder à pauta polarizadora, quanto mais a gente não entender que cada ser, por mais difícil que pareça, ele está num processo que é de transformação explosiva, né? A gente não pode se afastar, porque eu acho que é um momento em que a gente chegou em uma questão que ela é muito nevrálgica de tudo, do funcionamento social, do te enxergar si, enxergar o outro, né? Tá tudo muito tênue, está muito sensível. Então, assim, pode ser uma abertura gigantesca para a gente dar, de fato, um salto quântico, ou então pode ser, de repente, que a gente se fecha ali naquele lugar em que todos nós nos reconhecemos, nos protegemos. Entra na caverna de Platão. Não podemos, entramos na caverna e viramos uma bolha. Que eu acho que é isso que não deve acontecer. E aí a próxima pergunta que eu ia te fazer era se tu consegue sentir que essa onda que rolou, que está rolando, né, através da Lineker, das Bahias, do Pablo, do corpo da Anitta, porque é muito louco uma mulher meter um shortinho na bunda e mostrar a celulite muito julgada na favela. também, né? Super, muito julgada completamente. pelo trabalho que ela faz. Totalmente. Não, absolutamente. Isa, né? A Isa, maravilhosa. Sabe? O quanto esse movimento ele abriu de possibilidades para a música brasileira, como é isso, como conteúdo, como produção de cultura, né? Eu fico lembrando do que eu ouvia assim, há uns meses, que foi do Lulu Santos falando que a música brasileira entrou na fase anal, ou do Jorge Versilo dizendo que não se faz mais música brasileira. Ele falou que não existe mais canção, música boa brasileira hoje em dia. Querida Lide, lide com os fatos. Bom, beijinho para as travestis, beijinho no ombro para eles, querida, porque a música, esse movimento afetou de uma forma impressionante a música brasileira, porque a gente saiu, assim, na verdade, a gente teve uma fase performática, a fase do corpo, a fase dessa desconstrução das performatividades feminina e masculina, com Ney, com
com Caetano mesmo, com a Tropicália e tal. Mas Os Croquetes foram com as importantíssimos. Croquetes, com as Divinas Divas. Mas houve um período de amortecimento mesmo dessa potência política que a música tem, discursiva que a música tem, e que se tornou barzinho e violão, assim, né? Voz e violão. Apesar de que a gente perdeu um bom momento de pontuar a Cássia Eller. Cássia Eller perdeu também. Momento claro. perfeito de pontuar a Cássia Eller, porque Sim. ela é icônica. Sim, com certeza, certamente. Enfim, não, imagina, só retomando o raciocínio, mas tem que pontuar mesmo. Cássia Eller, Martinália, Marina Lima. Mas, Ana assim, Carolina, toda né? essa produção musical, é óbvio que a existência daquele corpo LGBT, por si só, é um aspecto de resistência. Mas o discurso essa questão ainda estava muito nas entrelinhas. Assim, é preciso, muitas vezes, você fazer uma análise de canções da Marina para entender que ela está falando de uma análise profunda de um amor de uma mulher para outra mulher. Assim, né? A Cássia Eller também, assim, é uma canção ou outra, porque são canções que, sei lá, eu quando era criança achava que eram aquelas canções do amor romântico heteronormativo mesmo. Ela estava falando para um homem, né, sem entender que poderia ser um afeto, a construção de um afeto não heteronormativo. E a transformação, eu acho, central é na questão discursiva e na performance, no retorno da performance, na importância do corpo no palco, que o corpo também carrega um discurso. E, enquanto composição, a gente tem... A maioria desses artistas são compositores também, né? Acho que isso é um fator central também, que estão narrando suas histórias através da música. Não à toa, no livro, nos capítulos, eu fiz um casamento de música, de trechos de músicas com aquilo que eles estavam contando do momento que estavam vivendo e como aquilo se relacionava de uma forma profunda, assim. Então é um misto mesmo, é um estar mesmo na arte que você produz. Eu acho que também isso é uma diferença de quem tem o privilégio do ócio e quem não tem. Porque, se você vê toda a trajetória dos grandes intelectuais ou dos grandes músicos, enfim, né, dessa elite cultural brasileira, pessoas que puderam sentar aqui na sua cadeirinha, no seu gabinete no Leblon e narrar a favela ali, entendeu? O guri ali, saca? Sujeito e objeto, né? E agora não. Você, né, assim, acompanhando esses artistas de perto, no começo mesmo de carreira, antes de ganhar essa visibilidade, a galera que ainda estava trampando, ainda tinha que dividir um trampo ali, o tempo do trampo e o tempo de se dedicar à carreira. A Lê, por exemplo, fazendo faculdade, tendo que trabalhar. Pois é, gente, uma série de coisas, né? Que eu quero ter a oportunidade de falar. Por isso é tão orgânica essa nova música que está sendo produzida. Exatamente. E tem muito a ver, Lari, puxando isso que você está falando, tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo, que é essa expressão da tecnologia, essa possibilidade de acesso à internet, às redes sociais. E a internet, ela tem de fato sido uma potência mesmo para esses artistas. E eu acho que se não existisse a internet, essa cena, por exemplo, ela não teria acontecido junto com o contexto político e social que a gente vem vivendo. E tem uma questão também que eu acho que, puxando com isso, com essa afirmação da identidade, tem o lance de você pode fazer a tua arte sem ser necessariamente mediado por uma indústria. Então, isso passa a ser absolutamente revolucionário. Quando você tem a internet, por exemplo, o Brasil, que em menos, sei lá, de 10 anos explodiu com a internet, vem essa cena, é muito pouco tempo. Então, vocês veem a potência que tem, um abismo que é o Brasil, que a gente tem uma história colonial, né, de escravidão, de escravização, muito recente, e que as pessoas não têm consciência disso. E a maior parte das pessoas que surgiram nessa cena
vem desse momento, vem dessa reivindicação de negritude, de periferia, de ser mulher. Então, hoje a gente vê o contrário, por exemplo, a indústria de olho nesse movimento, e há quem diga que a indústria está se apropriando desse movimento. Vou lançar até uma polêmica aqui, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. Ter a oportunidade de ocupar os espaços, é claro, com o nosso lugar de fala, enfim, com a nossa potência. Mas eu acho que isso se soma também com o potencial que a gente tem agora de fazer algo de forma independente. Eu, enquanto artista independente, eu só estou aqui hoje porque todas essas pessoas que eu encontrei, que eu encontro no caminho, comungam da mesma realidade que eu, quer dizer, são pessoas periféricas, são pessoas que vieram, são LGBTs e que agora estão tendo a oportunidade. Então, uma pessoa vai impulsionando a outra. Então, se a gente também não tiver aberto a essas demandas, o novo também não vai surgir. Então, as Bahias, por exemplo, me acolheram. A Monique é uma pessoa que sempre foi muito, muito carinhosa. A Lari, eu tenho a oportunidade de estar aqui, a Carola. Então, também, isso não é natural, o meu corpo estar aqui. Quer dizer, é fruto desse momento, da oportunidade que nós estamos tendo de contar a nossa própria história, de criar a nossa própria realidade. A internet impulsiona isso. Então, se a gente também não estiver ligado, eu sou muito desligado com internet, tecnologia, e eu preciso também entender que eu preciso dialogar com essa plataforma. Senão, a coisa não vai rolar. Então, a gente também está tendo que se atualizar em termos de tecnologia, entender também que a gente pode dominar essas técnicas, né? A linguagem, o idioma, a moda, por exemplo. Agora eu estou começando a tomar consciência de que eu posso me afirmar nos espaços a partir da minha roupa, a partir da forma como eu me posto, do que eu posto nas redes sociais. Então, a gente também tem que estar ligada a tecnologia, a dominar esse instrumento, sabe? Que é um instrumento de poder, né? Enfim. A Helena aqui está super ligada nesse instrumento de poder. Ela já nasceu, né? Tecnologia. Não, e eu Ela vou já falar uma nasceu. coisa rapidinho, que é o fato de que toda afirmação que está sendo proposta, ela não vai se realizar se ela não tomar como um ponto de impacto o mercado. Porque o mercado, ele permeia todas as nossas relações dentro da sociedade. Então, o mercado sendo tomado por uma cultura patriarcal, ele vai nos ferir. Mas um mercado tomado por uma cultura de de abertura, de diversidade, de respeito às diferenças, sabe? Eu acho que a gente só vai ganhar com esse mercado. Porque a gente não pode pensar agora em destruir o mercado, porque a gente não tem alternativa. Exatamente. Eu não tenho ainda uma alternativa para destruir o mercado. E a gente precisa sobreviver, então, eu quero né? que o mercado seja amigo da minha voz, seja amigo da tua voz, seja amigo da voz da tensionar esses Larissa. espaços, né? Exatamente. Total. É importante tensionar. Bom, e a gente vê, né, Lara, essa cena explodindo. Que essa cena, ela teve tem uma questão musical que pautou essa cena, porque o Brasil é um país muito musical, né? Mas a gente vê isso extrapolando diversos espaços, e é fruto de um momento mesmo mundial que a gente está vivendo, que se eles não olharem para a gente, não vai ter futuro, não vai ter perspectiva de futuro, sabe? Porque a gente está com uma proposta de ancestralidade, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, na literatura. Larissa chegando com a literatura dela, com a escrita. A Monique com a veia dela de comunicação. Vocês, enquanto pessoas atentas, enquanto sociedade, enquanto seres políticos. Eu e Nath na música. Então, a coisa vai estar extrapolando mesmo as estruturas, né? Enfim. E é uma cena musical que bebe do movimento feminista, negro, interseccional, Exatamente. principalmente. Né? Nas entrevistas eu pude perceber que eram as grandes referências, né? Djamila, Monique, entre
tantas outras intelectuais negras, personalidades negras que estão, enfim, que são Sueli Carneiro, enfim, é uma galera que está super antenada através da rede social a esses movimentos e ligada e conectada mesmo, politicamente falando, né? Que se posiciona politicamente falando, né? Isso que é uma coisa que se perdeu durante um tempo, até os anos 90, né? Nossa música não era uma música que trazia esse posicionamento, também por uma necessidade que a gente tem, obviamente, né? Desse pêndulo. Mas o que é você chegar chegar em Berlim dizendo me chamem de travesti, não quero que traduzam, porque travesti é um termo latino-americano. E eu sou uma travesti afro-latina, descolonial. Então, não colonizem a forma como me chamam, né? Isso é incrível, isso é transformador, né? Eu queria perguntar se vocês têm mais alguma questão para colocar, e eu queria pedir a permissão para conceder à plateia perguntas. O que é que vocês acham? Acho massa. Acho que eu estou aberto a perguntas também, esses olhares. A perguntas, a convite. A convite. Não, aproveitar que tem várias pessoas maravilhosas. Se alguém quiser colocar alguma questão, ou perguntar alguma coisa para a Larissa ou para o Gente, fiquem à vontade. Alê. Eu até me coloco aqui como João, A mas gente eu tem estou muito o como que dizer. mediadora. Então. Perguntem para a Nath. Ela... E aí, pessoal? Tentei, não teve agenda. Estourou, né? Oi? Para nada. Não, até foi bem aberta a equipe dela, o empresário e tal. Eu cheguei a mandar as perguntas para ela responder por escrito, mas não rolou a tempo. Aí eu não insisti mais. Mas é óbvio que é fundamental, né, nesse movimento. Mas também acho legal abrir espaço para outros artistas, porque a Pablo também já alcançou uma visibilidade enorme, né? Está em todos os espaços agora. Ai, desculpa, gente, eu odeio falar no microfone. Ai, oi, gente. Queria saber por que você acha que a Pablo foi a pessoa que mais apareceu, que teve mais visibilidade. Se vocês já pensaram, óbvio que todo mundo já pensou isso e, enfim. Quer responder, Alê? Então, tem a Isa também, né? Que não foi citada, que vem junto com esse... Mas a Pablo, ela, de fato, ela explodiu de uma forma... Mas eu acho que tem uma questão também... É muito contraditório, né? Essa pergunta é bem difícil. Porque tem uma questão da indústria, eu acho que uma necessidade da indústria também, de, como a gente falou, a gente vive um momento que já está tudo às claras, não tem mais como esconder determinadas coisas, e eles não conseguiram esconder. E eu acho que somou essa necessidade do discurso LGBT, está em pauta, mas levar também isso de uma forma mercadológica. E a Pablo, de fato, ela serve a esses dois pilares, quer dizer, tanto da indústria, de um consumo musical pop e muito... Quando é muito rápido, como é que a gente fala? Muito efêmero, mas de uma forma também muito brasileira e também levando o corpo dela como discurso. Então, tem uma questão de mercado também muito forte, mas tem uma questão também de que ela consegue levar isso de uma forma muito... A questão LGBT, né? Sem muita firula, é muito direta. E tem uma questão também... Oi? E tem uma questão também da performance de gênero. É uma drag, tem a questão de ser uma drag. Ela não chega a ser uma terrorista de gênero, como é o caso da Alice Lee. E não é as Bahias, por exemplo, que é a travesti. Oi? Ah, sim.
E tem, não é as Bahias, por exemplo, que é uma travesti, que é o corpo travesti ali, que é a mulher travesti. Então, tem a questão da performance de gênero. Eu acho que para a questão da indústria, é muito interessante também essa performance. Isso encontra uma performance masculina, né? E é performando, de repente, uma mulher que é muito fetichizada. É muito fetichizada. Mas eu acho que se a gente souber olhar para as coisas, não como algo que possa nos tirar a energia, mas algo que possa nos dar mais uma possibilidade de afirmação, é mais interessante. Sim. Porque, assim, com todos os problemas... Porque a Pablo, ela traz problemas estruturais que são os mesmos problemas da sociedade, que é isso. Você valoriza muito mais um homem vestido de mulher do que uma mulher vestida de mulher. Exatamente. Isso Entendeu? precisa ser colocado, né? O corpo feminino performando a mulher, ele é muito mais... Ou performando o homem. Ou performando o homem, exatamente. É muito mais demonizado do que um homem performando uma mulher. Na verdade, o homem ele pode performar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Né? E é o que mostra na nossa sociedade. Mas, ainda assim, eu creio que ele planta um germe. Ele faz... Total, porque eu não tenho claro. como dizer que eu, como performer, como artista, eu não fui profundamente modificada e despertada por essas pessoas, como Pablo, como a Açucena, como Raquel, como a Lê, que foram pessoas que trouxeram uma potência de feminino com a qual eu não tinha entrado em contato ainda. Né? E esse salto ele me fez ir até além. Porque, hoje em dia, a pessoa que eu porto hoje e com a qual eu convivo dentro da minha caveira... Ela não é exatamente uma femme fatal, né? Ela não está cumprindo aí esses acordos de perfeição, de tudo, que é o que o Pablo cumpre bastante, né? De mulher belíssima. Mas, no entanto, me deu um poder da minha presença e da minha sexualidade, da minha palavra, né? Do meu discurso, de levantar a questão mesmo, que foi maravilhoso. Então, eu não posso desconsiderar a contribuição dessas pessoas. E a gente não pode esquecer da questão racial também, né? É por isso que eu falo da Isa. É por isso que eu pauto na Isa. Claro, né? A Isa também pesadona. Tá fazendo Pablo um trabalho... é uma drag queen branca, loira, enfim, padrão, exatamente. magra, enfim, tem todas essas questões estruturais. Mas, apesar dessas questões estruturais, eu acho que alinhado um pouco com a Nath está falando, com o que a Nath está falando também, eu acho que é uma presença importante, sim. Eu acho que a gente não pode deslegitimar. Já tem gente demais que ataca, né? Enfim, eu acho que a gente tem que... soma, né, Nath? De certa forma, soma. E assim, abre caminho, eu acho importante. Porque o que a gente tinha de homem performando a figura feminina... estava sempre no campo de grande sucesso, como a Elke, enfim, por exemplo, estava no campo do ridículo ainda, do exótico. E a Pablo... Oi? A Rogéria, no campo da comédia, do ridicularizado, entendeu? Da Praça é Nossa. E a Pablo, não. A Pablo, enfim, ela é uma artista pop, rainha do pop no Brasil... E que foge a essa ridicularização, essa exotificação. Então, é um ponto positivo, né? Exatamente. Eu só queria pautar a questão da Isa também, porque a Isa tem ganhado muita visibilidade na mídia, por conta do trabalho dela. Então, esse movimento, quer dizer, ele não é só de gênero, de LGBT... de identidade de gênero, tem a questão racial e tem o corpo da mulher. Então, onde a gente conhece na história do Brasil uma artista pop, negra, retinta... Retinta, eu fui junto, hein? Total. Eu fui junto. Retinta, gente. Mesmo, real. Eu vejo a Isa, ela é muito criticada. Um amigo me questionou, mas ela, como uma mulher preta, ela não tem que fazer esse tipo de música. Eu acho que, amor, as pessoas... Ela, como mulher preta, tem que fazer a música que ela quiser. Entendeu? E ela tem que estar assim, tem que ter uma artista cantando, eu vou rebolar assim, sou pesadão, 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 sim. Ela é a dona do próprio corpo, né? Enfim. Um corpo sexy, sabe? Esse corpo pop, e esse corpo... Então, Isa, aplausos, um beijo. A verdadeira rainha do pop, né? Tem a rainha do pop da mídia e a verdadeira, que é a Isa. Exatamente. E ela tem consciência disso, entendeu? Ela não precisa
da gente para falar, dá para perceber, mas a gente também tem que reivindicar esse corpo pop. Eu quero um corpo preto pop em todos os lugares também. E tem uma coisa maravilhosa que quem fala é inclusive Madonna, que é uma mulher muito louca, que ela é incrível demais. E ela fala isso, ela diz, o pop Chega da Marilyn Monroe, não né? é o que o mercado me pede para fazer, para dar para as pessoas. O pop é o que as pessoas pedem para que seja feito. Exatamente, entendeu? Arrasou. Então é isso. Eu acho que esse momento, a gente, a Lê, as vozes transcendentes, Larissa, está dando o que o povo precisa. Então, parabéns. Amém. Amém. É nóis. É isso, de verdade. Não, vocês querem me encerrar, gente? É A gente tem que isso. fazer uma fala final. Tá louca? Quer pra fazer uma... Eu nunca fui mediadora, gente. Vai, amor. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se está saindo, mas a minha avó, ela é a minha inspiração. Eu moro com ela e até hoje ela é a minha inspiração e ela diz que o Vitor que está em casa é um, o Vitor que sai de casa e vive a vida constante que ele vive é outro e o Vitor que vai voltar para casa vai ser outro. São 3 Victors. O Vitor que ela conhece, o Vitor que adquire e o Vitor que volta com algo novo para ela. Então, eu gostaria de saber da Larissa, como que foi a Larissa de antes, a Larissa durante e a Larissa depois de toda essa trajetória. Nossa, e pegou a Larissa no... que está aqui, agora. Ontem a gente teve aqui, a Djamila teve aqui, né? A Débora Maria, uma das fundadoras da Mães de Maio, no lançamento de um livro. Foi um debate bem tocante, assim, muito forte, né? Você vê a Débora Maria das Mães de Maio falando assim, ela tem uma força muito impactante, né? Uma verdade muito verdadeira, muito altiva também, né? E a Djamila, enfim, acho que dispensa comentários, né? Ela é uma pessoa com uma luz e com uma força também muito grande. Mas o que eu queria dizer, tinha uma pessoa que estava cheio aqui, tinha um cara, agora eu me esqueci do qual é o estado dele, qual era a pesquisa dele exatamente, mas ele era do estado do Nordeste, se não me engano, Fortaleza, e ele era um acadêmico, e a pesquisa dele de mestrado foi sobre assassinato de LGBTs, ou assassinato de travestis, ou LGBTfobia, foi alguma questão de violência contra minorias, e ele disse que na academia, na universidade que ele estava fazendo isso, quando ele começou a fazer esse estudo, quando ele falou que ele ia fazer esse estudo, todo mundo chamou ele de louco, que ele era sem noção. Para que você vai estudar isso aí, entendeu? E eu queria saber se você, quando começou a fazer o livro, se também chegou a ter... É que a academia é um sistema de poder, mas o seu livro está por fora. Enfim, eu queria saber se você chegou a passar por isso. Não, por que você está... Entendeu? Porque o depoimento dele também foi bastante marcante aqui ontem, assim, dele dizer que, pô, escolhi essa pesquisa e todo mundo me chamou de... Isso daí não vai te levar a lugar nenhum, umas coisas bem... Oi? Não, ele era LGBT, muito possivelmente, pela maneira como ele se colocou. Bom, primeiro... Posso responder aquela primeiro? Eu fujo da mais complicada. Então, como eu fugi da academia, né, e o meu meio é esse meio LGBT negro, então, graças, né, aos meus orixás, então, assim, eu não tive muito problema, não. O problema é com a minha família, um pouco, né, que eles tinham expectativa que o meu primeiro livro fosse, uau, né, literatura... É um livro acadêmico, enfim. Quando eu falei para minha avó, avó, é um tema polêmico e tal. Mas depois eles acharam legal e super apoio, enfim. Essa questão eu não tive. Eu tive, na verdade, muito apoio da Carola, que é uma das impulsionadoras desse trabalho. A Lê, que sempre esteve comigo, né? Firme e forte, sempre. A galera me empurrando para escrever, porque também as demandas da vida você vai fugindo um pouco. A minha dificuldade maior foi no meu lugar de fala mesmo,
entendeu? E de uma questão, de uma espera do mercado também, por esse livro, que trouxesse só esses artistas que estão no mainstream, que trouxesse polêmica. E eu não podia fazer um trabalho assim, de acordo com a minha militância. Eu precisava ter um trabalho responsável e coerente. Tanto que não tem como falar desses artistas sem interseccionar gênero, raça e classe. Assim. Não tem como, isso já está no movimento. E se eu fosse seguir um pedido mercadológico, enfim, da expectativa do livro, isso não seria possível. A minha maior dificuldade mesmo foi com a estrutura da grande editora, com a estrutura dessa expectativa comercial mesmo. Agora, sobre esses processos de devir, de mudança, eu sou completamente outra pessoa. Se você entrar no meu Facebook, você vê umas fotos minhas do ano passado para esse ano. Primeiro que, felizmente, né, finalmente também, eu me assumi sapatão. Eu gosto de falar sapatão. Lésbica, mas eu gosto de falar sapatão. A gente se fala sapatão, viado. Entendeu? A gente pode falar. E isso, para mim, tem sido maravilhoso. Na verdade, assim, desde criança, eu performava uma masculinidade, mas que foi reprimida. Isso não tem nada a ver com o fato de ser lésbica, assim, uma questão minha mesmo. Né? Eu poderia ser uma lésbica que não performa uma certa masculinidade. Enfim, isso foi tolhido e a partir do livro e a partir de outras transformações também na minha vida, que não é só o livro, mas ouvir essas experiências não tem como não tem como impedir que isso te toque de alguma forma, que te transforme de alguma forma. Assim. São relatos transformadores mesmo. E eu, como tive contato mais próximo, é claro que eu fui atingida por isso. Assim. Então, isso me deu uma dimensão de corpo mesmo, de corpo político, que eu não tinha. Enfim, acho que essa foi a principal transformação. O resto você vê lá no Facebook e tira conclusões. Arrasou. É isso? Bom, tô amando, gente. Mais perguntas? Como é que vocês estão? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá muito gostoso. Não quero sair, não. Gente, eu primeiro gostaria de agradecer profundamente a Larissa e a Carola. Maravilhosa. Eu vou falar mais uma vez, vou ser redundante, mas necessita ser redundante, porque, de fato, Carola é uma figura extremamente importante. Inclusive, nesse momento, né, totalmente nesse momento, porque, de fato, ela é um fio de condução entre todas essas vozes. A primeira vez que a gente se conheceu, há anos atrás, ela botou fé na minha cara, só porque ela botou fé na minha cara, do nada, a gente se conheceu e ela acreditou numa mulher nordestina, uma artista que estava vindo, retirante. Ela me convidou para vir para São Paulo, para eu vir trabalhar aqui. E, quando chegou aqui, me apresentou as Bahias, e, quando chegou, me apresentou para essa nova porta, né? Esse portal, na verdade, não só do pensamento e da cultura, mas do ser mesmo, né? Nesse novo momento do ser. Então, eu te agradeço profundamente. Todo mundo que eu conheço tem a ver com Carola, de alguma maneira. Sim, com certeza. E, Larissa, muito obrigada, né, por me acolher nesse espaço. Havia muito tempo que eu tinha vontade de falar sobre essas coisas e não tinha ainda, né, falado. Assim, falo nos meus shows, falo nos meus palcos, mas dessa maneira não tinha falado ainda. E a Lê, também, meus parabéns por toda a profundidade de vida e de intelectualidade, e por sua criatividade. A Lê vai lançar um disco maravilhoso, que todos nós estamos esperando. Ansiosos. Né? Para o volume 2 do Vozes. Eu quero suas músicas. Todas. Exatamente. E eu queria... Tá junto. A minha maneira de agradecer vai ser agradecendo, né, por esse movimento de afirmação, porque eu acho que tudo isso faz parte de um grande movimento de afirmação pela vida, pela diversidade, pelo desejo de potência do ser, que a gente não aceita mais ser colocado dentro de uma caixa, dentro de um estereótipo, dentro de uma cova. Então, que a gente siga nesse movimento de afirmação pela vida à frente, acolhendo e amando, porque amar é ser o outro. Então, parabéns. E conhecendo outras formas de amar, né?
nos foi ensinada ao nascer. Eu quero agradecer também a presença de vocês, desse carinho, esse axé gostoso, o espaço, Carola, que ela é central nessa cena, nesse movimento. Assim, ela perpassa por todos, enfim, e ela que faz a liga entre a gente. Esse livro não existiria se não existisse Carola na minha vida também. Então, meu muito obrigada aqui. Alê, obrigada pela parceria de sempre. Amor. Obrigada. E tamo junto, viu? Sempre. Alê é uma figura de luz na minha vida. E Nath, obrigada também por ter aceitado o convite para a gente bater essa bola. Foi muito gostoso te conhecer, poder trocar contigo. E estamos juntos também. Viu? Obrigada, Tapera. Muito obrigada, Obrigado. Antônia, Tapera. Obrigada, Helena. Gente, eu também quero agradecer. E eu quero dizer... Obrigada, não sei, a Mana. Obrigada. Andressa, muito obrigada por registrar. Por registrar esse momento. Gente, eu quero agradecer, dizer que eu também só estou aqui por conta da Carola, então vocês veem a importância dessa pessoa na nossa vida. Lari, te desejo todos os livros do mundo, muita prosperidade na sua vida, Nath. Axé para nós. Axé, axé. Nath. Desejo todos os discos. Ô, meu amor, obrigada. Aprendo muito com você. Obrigada também. É uma construção. E Nath, que é uma grande cantora também, e uma grande artista, que a gente está tendo a oportunidade de se entrosar cada vez mais, e se conhecer, estabelecer pontes, enfim. Uma grande mediadora. Uma grande mediadora. Ai, que delícia! Agora eu ganhei a noite. Vou já ali beber uma cerveja com vocês. E vocês todos, gente, né? E vocês todos por nos ouvir, por estarem aqui. Ju, minha grande amiga, Monique, Thaís, todos vocês, o Lucas, Vitor. Vocês, gente, você que está lá no fundo, muito obrigado. E eu quero dizer que, para mim, é uma descoberta, está sendo um processo de descoberta, um processo de reconhecimento, e que as coisas estão apenas começando, né, para nós. E que vai ter futuro, e que a gente vai para o futuro. Como eu disse, eles querem empurrar a roda para trás, mas a gente vai para frente, e eu vou com ela, e nós vamos. Então, como eu disse naquela hora, um beijo. Vamos para o futuro, meu amor. E Laroie. Axé. Axé.